No vídeo dessa semana, continuaremos aquela série sobre como avaliar os exames. Dessa vez vamos falar dessa aqui, ó, das sacroiliacas. Vamos ao vídeo. Muito bem a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas da radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Então pessoal, hoje aqui a gente vai falar, das sacroiliacas e a primeira coisa é entender a anatomia dessas articulações. Elas têm algumas particularidades aí que geralmente causam um pouco de confusão. E para a gente entender, pessoal, a anatomia das sacroiliacas, a sequência que eu julgo mais importante e mais elucidativa é o axial ponderado em T1. A gente deve lembrar, ou deve saber, que as articulações sacroiliacas elas têm duas porções. Uma porção sinovial e uma porção fibrosa. E a gente deve lembrar que as doenças inflamatórias elas acometem predominantemente a porção sinovial das sacroiliacas. Então basta eu saber com bastante segurança qual é a porção sinovial e qual é a porção fibrosa. Faz sentido, não faz? Então a gente vai entender isso a partir de agora utilizando o axial T1 e a partir do axial T1 a gente exporta esse conhecimento para os outros planos. E como é que eu faço isso? Ou como é que eu entendo isso? É muito simples. Vejam aqui a articulação sacroiliaca no plano axial, né? Então começando, eu estou vendo o disco, aí começando o sacro e os ilíacos, né? Então sacro e ilíacos. Aí pessoal, exatamente aqui ó, nesse corte é muito simples, muito intuitivo de entender que há uma diferença muito grande entre essa porção da articulação sacroiliaca direita dessa porção da articulação sacroiliaca direita. O mesmo vale para o lado contralateral. Essa porção é completamente diferente dessa porção. Portanto, pessoal, a gente acabou de entender que a porção mais superior das articulações sacroiliacas, elas são sinoviais, e a porção mais posterior das articulações sacroiliacas, elas são fibrosas. Esse conhecimento ele é extremamente importante e com ele você consegue entender se uma alteração de sinal que você esteja vendo está subcondral, ou seja, envolvendo a porção sinovial, o que te autoriza a pensar, dependendo das características dessa intensidade de sinal, em osteite inflamatória, versus se ela não estiver acometendo essa região, que muito provavelmente você vai estar diante de um diagnóstico alternativo, tá? Pessoal, aproveitando o vídeo dessa playlist sobre como avaliar os exames, eu queria falar um pouquinho sobre o MSK Essentials, que é um curso que eu criei baseado nessa playlist, nesse formato de aulas. Então, aqui a gente geralmente pega um exame normal e discute o roteiro de como avaliar aquele exame, né? E o MSK Essentials é uma extensão disso. Lá a gente, além de discutir como avaliar um exame, a gente vê vários casos com patologias reais, em que a gente discute como identificar os principais achados e também como relatá-los. Então estou deixando o link para a página de inscrição do curso aqui na descrição e também estou deixando um cupom aqui de desconto específico para o canal. E basta agora, sabendo da diferença, né? Vejam que as superfícies articulares se encostam, de fato há um espaço articular, e aqui não, aqui eu tenho ligamentos, tecido fibroso unindo essas duas partes da articulação das sacroiliacas nessa região. E aí com isso, pessoal, basta eu seguir os diversos cortes e perceber que essas porções elas vão tomando proporções diferentes. Ou seja, em determinado momento, por exemplo, nesse corte eu estou vendo uma articulação sinovial gigante e uma articulação fibrosa pequenininha. Uma articulação fibrosa bem pequenininha e uma articulação sinovial gigante, tá? E aí, pessoal, simplesmente vai ser agora ter a sabedoria de em cada corte entender, ó, por exemplo, aqui porção fibrosa pequenininha, porção sinovial pequenininha, porção fibrosa gigante, né? Porção fibrosa gigante de um lado e de outro. Ó. Então eu vou descendo os cortes e vai ficando repetitivo. Porção sinovial de um lado, porção sinovial do outro, porção fibrosa grandona, né? Aqui está aquele corte que eu estava mostrando de referência, então aqui está a porção sinovial até mais ou menos aqui e tudo isso aqui é porção fibrosa.
Então, se eu tiver um grande foco de edema aqui com erosão nessa região, eu com certeza vou pensar em osteite. Se eu tiver edema aqui, eu vou pensar que tem alterações inflamatórias envolvendo a porção fibrosa. E isso, o fluxograma de avaliação de sacroileites, ele inclui ou dá um peso menor do que se eu tiver focos de edema e erosão óssea subcondral na porção sinovial das sacroiliacas. E aí, ó, percebam que na porção mais inferior das sacroiliacas, pessoal, eu praticamente só estou enxergando a articulação sinovial, praticamente não tem mais porção fibrosa. Então, por isso que o plano axial é o que eu uso como referência para a gente se localizar. E a partir do axial, pessoal, aí sim fica muito simples de você caçar as alterações de sinal aí do tipo edema, né? Então, olha lá, se eu deixar agora na tela aí os dois planos axiais, ó, agora você, de uma maneira muito tranquila, consegue sinalizar no seu plano axial com FET7, seja STIR, seja DP, né? O pessoal da reumato gosta muito do STIR, ele tem uma excelente sensibilidade, mas tem muitas pesquisas mostrando que o DP com FET7 e o STIR são equivalentes na questão de identificação de focos de edema, então fique tranquilo ao utilizar uma das duas, mas desde que seja uma boa sequência com uma qualidade técnica bem feita, para você de fato achar alterações de sinal sutis iniciais, né? Então, ó, se eu estivesse tendo um foco de edema nessa região aqui, eu poderia ter certeza, a partir desse fluxograma aí que eu fui sugerindo, que ele está envolvendo a porção sinovial, e aí eu encararia isso como um aspecto bem significativo para pensar em osteite inflamatória, né? Então tá aqui a porção sinovial, ó, de um lado e de outro, né? E aí lá para baixo a gente já aprendeu que quanto mais para baixo, maior ou mais importante a representação da porção sinovial e menor a da porção fibrosa, né? E aí, pessoal, eu sugiro no começo, depois você vai acostumando o seu olho e aí já sabe basicamente onde você está. Mas no começo, principalmente no plano coronal, se você quiser fazer a avaliação no plano coronal inicialmente, eu sempre faço dessa maneira, eu faço a correlação. Depois que eu me identifiquei no plano axial, aí sim eu avalio essas sacroiliacas fazendo a correlação. Então, se você deixar o axial e o coronal na tela, aí você sabe exatamente onde você está. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, porção sinovial das sacroiliacas, né? Deixa eu apagar aqui as linhas de referência que eu desenhei para não ficar muito confuso. Vou deixar só a linha de referência do exame. Então, no plano coronal, vejam como a porção sinovial é gigante, né, pessoal? A gente tem que sempre estar fazendo essa correlação entre os planos, pelo menos no começo, até você se acostumar com a anatomia. Ó, e eu estou indo agora para a porção fibrosa. Então, isso aqui, se eu tiver um foco de edema aqui, ó, eu não vou dar o mesmo peso que eu daria se eu tivesse um foco de edema aqui, pessoal. Entendam a importância de compreender a anatomia das sacroiliacas de uma maneira tridimensional, né? Então, utilizando de fato aqui a sequência com FET7, para daí sim eu entender, ó, pessoal. Aí, começando do comecinho, ó, da porção mais anterior possível das sacroiliacas, aí você pode falar assim, ah, Lito, mas tem um foquinho de edema de nada aqui, né? Então, assim, o objetivo específico dessa aula não é exatamente discutir a fundo o diagnóstico de sacroileite. Ele tem lá as suas particularidades, alguns critérios que a gente deve respeitar, mas cada vez mais hoje, foquinhos de edema desse tipo aqui, a gente não entende que sejam relacionados a espondilortopatias inflamatórias. O consenso que a gente usa para dar esse diagnóstico fala claramente que a gente deve procurar alterações de sinal do tipo edema típicas para a osteite, que são geralmente focos de edema mais borrados, mais extensos, né? Então, um foquinho desse tipo aqui, assim, dificilmente você vai conseguir pensar num diagnóstico de sacroileite só nisso aqui, né? Então, seguindo lá a avaliação, ó, toda a porção sinovial aqui muito bem demonstrada da sacroiliaca direita, né? E eu recomendo a gente fazer a avaliação dessa maneira, avalie primeiro uma articulação e depois a outra, não vá querendo avaliar as duas ao mesmo tempo, porque a chance de você comer bola de achados mais sutis é maior, especialmente no começo, se você não está tão acostumado a avaliar essas articulações. E aqui eu já caminhei para a porção fibrosa da sacroiliaca direita, tá? Então, pessoal, a minha sugestão é sempre faça a correlação entre o axial e o coronal para que você entenda exatamente em qual porção dessa articulação você se encontra e com isso fica muito mais claro e muito mais tranquilo para você fazer
avaliação dessas articulações, tá bom? Pessoal, pela aula de hoje era isso, um abraço e até a próxima.